Você já sentiu que a véspera de Natal é mais do que apenas a antessala de uma festa? Existe algo diferente no ar dessa noite, algo que ultrapassa as luzes coloridas e os preparativos da ceia. É como se o céu se inclinasse um pouco mais para perto da terra, como se o tempo parasse de correr para permitir que a eternidade toque o coração de quem está atento. Mas o que realmente acontece quando você escolhe rezar nessa noite enquanto o mundo corre, compra, se distrai e esquece o verdadeiro motivo dessa celebração? Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da vida interior, nos ensina que essa escolha não passa despercebida no céu. Ela não era uma mulher de visões espetaculares e fantasiosas sobre o Natal, mas uma guia profunda que compreendia o mistério da alma que vigia. Para ela, a véspera de Natal não é tempo de barulho, mas de recolhimento. É o momento em que você pode entrar no ritmo de Deus, participar da espera sagrada que antecede o nascimento do Verbo feito carne. E quando você faz essa escolha, algo muda no céu. Os anjos reconhecem. Deus se inclina e uma série de movimentos invisíveis, mas reais, acontecem em resposta ao seu ato de amor. Não se trata de magia. Não se trata de forçar uma emoção ou fabricar uma experiência mística. Trata-se de entender que a oração tem consequências espirituais profundas, especialmente quando feita nos momentos que a liturgia da Igreja consagra como sagrados. A véspera de Natal é um limiar, uma porta entre o tempo comum e o tempo da graça especial, entre o mundo que corre e o céu que espera. E Santa Teresa sabia disso. Ela ensinava que Deus age de forma especial nas almas que escolhem conscientemente estar presentes, atentas e recolhidas. Enquanto muitos estão perdidos em preparativos que não alimentam a alma, você que escolhe orar está fazendo algo radical. Está dizendo sim ao convite divino. Está participando do mistério que Maria viveu em Belém, acolhendo no coração o que ela acolheu no ventre. E isso, pode ter certeza, não passa despercebido no céu. Porque o céu reconhece o coração que vigia, que ama, que espera com fé. A pergunta que fica é: você realmente sabe o valor da sua oração nessa noite? Você compreende o que está em jogo quando escolhe o silêncio em vez do barulho, o recolhimento em vez da agitação, a presença de Deus em vez das distrações do mundo? Santa Teresa nos convida a enxergar com os olhos da fé o que acontece além do véu, no reino invisível onde Deus age. E é isso que você vai descobrir agora. Não são fantasias piedosas ou palavras bonitas sem fundamento. São verdades espirituais enraizadas na Sagrada Escritura, na doutrina da Igreja e nos ensinamentos profundos de uma santa que viveu essas realidades em sua própria alma. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a forma como você vive a véspera de Natal daqui para frente. Porque uma vez que você enxerga o que acontece no céu quando reza nessa noite, você nunca mais consegue tratá-la como uma noite qualquer. Então respire fundo. Desligue o celular. Afaste as distrações. E entre comigo nessa jornada espiritual. Porque o que Santa Teresa tem para nos ensinar não é uma teoria bonita sobre a oração, mas uma sabedoria vivida, testada no fogo da experiência mística e confirmada pela Igreja ao longo dos séculos. Você está prestes a descobrir que a sua oração na véspera de Natal é muito mais poderosa, muito mais importante, muito mais transformadora do que você jamais imaginou. E isso vai mudar a forma como você vive não apenas o Natal, mas toda a sua vida espiritual. Sabe aquele sentimento de que quando você reza, é como se estivesse falando sozinho, como se suas palavras subissem até o teto e voltassem vazias? Santa Teresa de Jesus conhecia muito bem essa sensação. Mas ela descobriu algo revolucionário. Deus não se deixa encontrar no barulho, mas no coração que vigia. E na véspera de Natal, quando você escolhe orar enquanto o mundo se distrai, algo extraordinário acontece no céu. O primeiro movimento é o reconhecimento. Deus reconhece a sua escolha. Ele vê que você não está apenas repetindo orações por hábito ou tradição, mas que você realmente escolheu estar presente. É como a parábola das 10 virgens que Jesus contou. Algumas estavam vigilantes,
esperando o esposo com as lâmpadas acesas. Outras dormiam, distraídas, e quando o esposo chegou, ele reconheceu quem realmente o esperava. Santa Teresa ensina que na véspera de Natal, você está escolhendo ser aquela alma que vigia, que espera conscientemente, que mantém a lâmpada do coração acesa. E o céu não ignora isso. Os anjos, que acompanham cada movimento da alma, se inclinam com respeito quando veem um coração humano escolher o silêncio e a oração em meio ao caos do mundo. Para os anjos, essa escolha é um ato heróico, porque eles sabem o quanto é difícil para o ser humano, mergulhado no tempo e nas distrações, erguer os olhos para o eterno. Santa Teresa tinha profunda devoção aos anjos da guarda e ensinava que eles se alegram intensamente quando cooperamos com a graça. Quando você ora na véspera de Natal, você está cooperando com o plano de Deus, está entrando no movimento do céu que prepara a vinda do Salvador. E os anjos reconhecem isso. Eles veem em você um reflexo da própria vontade divina se manifestando na terra. Para eles, você não é apenas mais um cristão cumprindo uma devoção. Você é uma alma que escolheu participar do mistério, e essa participação consciente alegra todo o céu. Pense nisso por um momento. Enquanto milhões de pessoas no mundo inteiro estão correndo de um lado para o outro, preocupadas apenas com a ceia, os presentes, as reuniões familiares, você está fazendo algo completamente diferente. Você está dizendo: Deus, eu te vejo. Eu reconheço que isso não é sobre mim, mas sobre ti. Eu escolho estar presente para ti nesta noite. E essa escolha, por mais simples que pareça, é um ato de amor profundo. Santa Teresa dizia que o amor verdadeiro não se mede por sentimentos, mas por atos. E o ato de vigiar, de esperar, de orar na véspera de Natal é um ato de amor que o céu valoriza imensamente. É um sinal de fidelidade. É uma resposta à espera de Deus pela humanidade. Porque Deus também espera. Ele espera que suas criaturas o reconheçam, que o acolham, que façam espaço para Ele em suas vidas. E você sabe o que acontece quando o céu reconhece essa fidelidade? Deus se inclina para perto. Ele responde ao amor com amor ainda maior. Santa Teresa ensina que Deus jamais é vencido em generosidade. Quando você dá um passo em direção a Ele, Ele dá 1000 em direção a você. Quando você abre uma fresta do coração, Ele inunda com luz. Na véspera de Natal, quando o mundo celebra a humildade de Deus que se fez pequeno numa manjedoura, você que ora está imitando os pastores. Eles eram simples, mas estavam atentos. Eles vigiavam enquanto outros dormiam. E quando o anúncio veio, eles estavam prontos. Você está fazendo a mesma coisa. Está vigiando. Está esperando. E o céu reconhece isso como participação verdadeira no mistério do Natal. Não é sobre ter visões ou experiências extraordinárias. É sobre escolher estar presente. E essa presença consciente é o que abre as portas do céu. Agora você pode estar se perguntando: mas o que acontece depois que o céu reconhece a minha oração? Santa Teresa tem uma resposta belíssima para isso. Ela ensina que o verdadeiro presépio não está numa igreja, não está numa decoração, mas dentro de você, no seu coração, na sua alma. E quando você ora na véspera de Natal, você está preparando esse presépio interior. Você está limpando a manjedoura do coração. Está abrindo espaço para que o menino Jesus nasça espiritualmente em você. Isso não é apenas uma metáfora poética. É uma realidade espiritual profunda. Santa Teresa escreveu sobre o castelo interior, essa imagem maravilhosa da alma como um castelo com muitas moradas. E no centro desse castelo, na morada mais profunda, Deus habita. Mas para chegar lá, é preciso atravessar muitas portas. E a oração é a chave que abre essas portas. Quando você reza na véspera de Natal, você está permitindo que Cristo entre mais profundamente em você. Está convidando o Verbo que se fez carne a nascer de novo no seu coração. Não é um nascimento físico, mas espiritual. E esse nascimento espiritual
é tão real quanto o nascimento histórico de Jesus em Belém. Santa Teresa ensinava que Deus deseja habitar em nós não como um hóspede passageiro, mas como o Senhor da casa. Ele quer fazer da nossa alma a sua morada permanente. Mas para isso, precisamos cooperar. Precisamos limpar o interior, silenciar as distrações, afastar os ídolos que ocupam espaço no coração. E a oração recolhida faz exatamente isso. Ela varre a palha suja, organiza a desordem interior e prepara o espaço para que Deus possa repousar. O céu vê isso com alegria inenarrável. Imagine a cena. Você, um ser humano limitado, frágil, cheio de imperfeições, escolhe preparar o coração para receber o Rei do Universo. É como se você estivesse limpando uma manjedoura humilde para que o Criador do cosmos possa descansar ali. Parece absurdo, não parece? Mas é exatamente isso que acontece. E o céu não menospreza essa humildade. Pelo contrário, Deus escolheu nascer numa manjedoura precisamente para mostrar que Ele ama os lugares humildes. Ele não procura palácios reluzentes. Ele procura corações dispostos. E quando você ora na véspera de Natal, você está dizendo: Senhor, meu coração é pobre, é pequeno, é imperfeito, mas é teu. Entre, faça dele a tua morada. E essa oração, feita com sinceridade, comove o coração de Deus. Santa Teresa dizia que não importa o quanto sua alma esteja suja ou bagunçada. O que importa é que você permita que Deus entre e faça a limpeza. Você não precisa estar perfeito para orar. Você precisa estar disposto. E na véspera de Natal, essa disposição tem um valor especial. Porque você está entrando no ritmo litúrgico da igreja, que é o ritmo do próprio céu. Você está se unindo a milhões de cristãos ao redor do mundo, que também estão preparando seus corações. E essa união invisível, essa comunhão dos santos vivos e mortos que oram juntos, cria uma força espiritual imensa. O céu vê não apenas você, mas toda a igreja em oração. E essa igreja orante é o corpo de Cristo preparando-se para receber a cabeça. É a esposa preparando-se para receber o esposo. E você, ao orar na véspera de Natal, está participando desse mistério nupcial. Está preparando o castelo interior para que Cristo possa entrar e fazer morada permanente. Talvez você ainda esteja se perguntando: mas eu sou tão insignificante? A minha oração realmente faz diferença? Santa Teresa responderia com um sorriso amoroso e diria: sua oração não apenas faz diferença, ela alegra todo o céu, especialmente os anjos. Santa Teresa tinha uma devoção profunda aos anjos e ensinava constantemente sobre eles. Ela acreditava que os anjos estão ao nosso lado em cada momento, especialmente quando oramos. E na véspera de Natal, quando você escolhe rezar, os anjos se alegram de uma forma especial. Por quê? Porque eles veem você imitando a resposta do céu ao nascimento de Cristo. Eles veem você ecoando o canto angélico de Belém. Glória a Deus nas alturas. Você está participando da mesma alegria que eles experimentaram naquela noite santa. Os anjos são seres puramente espirituais. Eles não têm corpo, não têm distrações físicas, não têm tentações como nós. Para eles, louvar a Deus é natural, é a razão de ser deles. Mas quando um ser humano, apesar de todas as limitações, distrações e dificuldades, escolhe louvar a Deus, os anjos ficam maravilhados. Santa Teresa ensinava que os anjos têm uma admiração especial pelos seres humanos que cooperam com a graça, porque eles sabem o quanto é difícil para nós. Eles sabem das tentações, das fraquezas, das lutas interiores. E quando nos veem vencendo tudo isso para escolher orar, eles se alegram imensamente. É como se dissessem: olhem, essa alma escolheu Deus apesar de tudo. Essa alma está respondendo ao amor divino com amor humano. Que maravilha! Na véspera de Natal, essa alegria angélica se intensifica, porque essa noite recorda o momento em que os anjos apareceram aos pastores e cantaram o hino de glória. Quando você ora nessa noite, sua oração se une a esse canto eterno. Você está ecoando na terra o que os anjos cantam no céu.
e isso cria uma harmonia espiritual belíssima. É como se houvesse uma ponte entre o céu e a terra, e sua oração fosse um dos fios que sustenta essa ponte. Santa Teresa dizia que a oração verdadeira não é isolada. Ela sempre se une à oração de toda a Igreja, à oração dos anjos, à oração de Maria. E na véspera de Natal, essa união é ainda mais forte, porque toda a liturgia celestial está voltada para o mistério da encarnação. Pense nisso. Enquanto você reza, não está sozinho. Ao seu lado está seu anjo da guarda, intercedendo por você, apresentando sua oração diante do trono de Deus. No céu, todos os coros angélicos estão em festa, porque o mistério do Natal é também festa deles. Eles foram os primeiros a anunciar a boa nova. E quando você ora, você se une a esse anúncio. Você está dizendo com sua vida: sim, Jesus nasceu. Sim, Deus se fez homem. Sim, o Verbo se fez carne. E essa profissão de fé, feita através da oração silenciosa, alegra os anjos de uma forma que não conseguimos nem imaginar. Santa Teresa via isso claramente. Ela sabia que cada oração sincera causa uma reverberação no mundo espiritual, e na véspera de Natal, essa reverberação se torna um canto de alegria que ecoa por toda a eternidade, chamada a ação. Se essa mensagem está tocando seu coração agora, eu quero fazer um convite para você. Nos comentários aqui embaixo, escreva essa frase com fé. Senhor Jesus, eu preparo meu coração para te receber. Deixe essa declaração registrada. Não é superstição. É um ato de fé. É você dizendo publicamente que está disposto a abrir as portas do seu castelo interior para que Cristo entre. E se você ainda não é inscrito neste canal, clique agora no botão de inscrição, porque esse canal não é apenas sobre conteúdo, é sobre acompanhamento espiritual, é sobre caminhar juntos em direção ao coração de Deus. Não deixe essa mensagem se perder. Inscreva-se, ative o sino e volte sempre que precisar ser lembrado de que Deus está mais perto de você do que imagina. Mas não é só a alegria dos anjos que acontece quando você ora na véspera de Natal. Há algo ainda mais profundo, ainda mais comovente. Santa Teresa ensinava que a oração humilde consola o coração de Deus. E você pode estar pensando: espera, Deus precisa de consolo? Deus é perfeito, ele não sofre. Como assim consolar o coração de Deus? Mas Santa Teresa, com a sabedoria dos místicos, entendia que há um sentido espiritual profundo nisso. Quando Jesus nasceu em Belém, ele nasceu na pobreza. Não havia lugar para ele na hospedaria. Maria e José tiveram que se refugiar numa estrebaria. E ali, no meio dos animais, no frio, na escuridão, nasceu o Salvador do mundo. Isso não foi por acaso. Foi para nos ensinar que Deus não busca grandeza exterior. Ele busca corações que o acolham. Santa Teresa meditava frequentemente sobre esse mistério. Ela dizia que o maior sofrimento de Jesus não foi o frio da noite, não foi a dureza da manjedoura. Foi a rejeição. Foi o fato de que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E esse sofrimento de rejeição atravessa toda a vida de Cristo. Desde o nascimento até a cruz, ele experimentou a dor de não ser acolhido, de não ser amado, de ser ignorado. E Santa Teresa entendia que quando você ora, quando você acolhe Jesus no seu coração, você está respondendo a esse amor rejeitado. Você está dizendo: Senhor, eu te acolho, eu faço lugar para ti, eu te reconheço como meu Salvador. E essa resposta, por mais pequena que seja, consola o coração de Jesus. Imagine a cena. Jesus olha para a humanidade. Ele vê bilhões de pessoas correndo atrás de coisas que não satisfazem, buscando felicidade em lugares onde ela não existe, ignorando aquele que é a fonte de toda a alegria. E no meio disso tudo, ele vê você, parado, quieto, em oração, dizendo: Jesus, eu te escolho. E nesse momento, algo acontece no coração de Deus. Ele sorri. Ele se alegra. Porque pelo menos uma alma, pelo menos um coração,
escolheu acolhê-lo. Santa Teresa dizia que Deus não precisa de nós, mas Ele deseja nosso amor. Ele não precisa de nada, porque Ele é completo em si mesmo. Mas o amor, por natureza, deseja ser correspondido. E quando você ora na véspera de Natal, você está correspondendo ao amor de Deus. Está dizendo sim ao convite divino. E isso tem um valor eterno. Não é exagero. Não é romantismo espiritual. É uma verdade profunda da fé. Cada vez que você escolhe amar a Deus, escolhe orar, escolhe dizer sim, você está curando algo no mundo. Está reparando algo que foi quebrado pelo pecado. Está restaurando a harmonia original entre o Criador e a criatura. Santa Teresa ensinava que a oração não é apenas um exercício pessoal. Ela tem dimensões cósmicas. Ela afeta o mundo espiritual de formas que não podemos nem compreender. E na véspera de Natal, quando você ora, você está entrando nessa dinâmica de reparação e consolação. Você está participando da missão do próprio Cristo, que veio para reconciliar o céu e a terra. E essa participação, mesmo que seja silenciosa e escondida, é profundamente valorizada por Deus. E as bênçãos não param aí. Santa Teresa ensinava que Deus nunca deixa sem resposta a oração feita com sinceridade. E na véspera de Natal, quando você ora, algo muito especial acontece. Graças especiais são derramadas sobre sua alma, mas não são graças espetaculares. Não são milagres visíveis. São graças discretas, silenciosas, mas profundamente transformadoras. São aquelas luzes interiores que de repente clareiam uma dúvida. São aquelas pazes que descem sobre o coração sem razão aparente. São aqueles desejos renovados de conversão, de mudança, de santidade. Santa Teresa chamava essas graças de movimentos do Espírito Santo, e eles acontecem especialmente quando a alma está recolhida, silenciosa, atenta. Pense em como funciona. Quando você está correndo, barulhento, distraído, é muito difícil perceber os movimentos sutis de Deus. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma multidão gritando. Impossível. Mas quando você para, quando faz silêncio, quando recolhe o coração em oração, você cria o espaço para que Deus possa falar. E Deus fala. Não com voz audível, mas com movimentos interiores, com inspirações, com suaves toques no coração. E na véspera de Natal, esses toques são ainda mais fortes, porque é um tempo de graça especial. A liturgia da Igreja nos ensina que há tempos fortes no ano litúrgico: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa. E esses tempos são marcados por graças específicas que Deus deseja derramar sobre as almas. Santa Teresa conhecia muito bem essas dinâmicas espirituais. Ela ensinava que Deus age de acordo com os tempos litúrgicos. Não que ele seja limitado por eles, mas ele respeita o ritmo que a própria Igreja estabeleceu. E a véspera de Natal é um desses momentos em que o céu está especialmente generoso. É como se as comportas da graça se abrissem um pouco mais. E o que acontece? A fé é fortalecida. Aquela fé que estava fraca, vacilante, de repente recebe um novo fôlego. As feridas da alma, aquelas mágoas que você carrega há tanto tempo, começam a ser suavizadas. Não que desapareçam imediatamente, mas você sente uma paz que não consegue explicar. A esperança é reacesa. Aquela esperança que estava quase morta, soterrada pelas dificuldades da vida, de repente brota de novo, como uma chama que se recusa a apagar. E a caridade, o amor verdadeiro, é aprofundada. Você começa a ver as pessoas com outros olhos. Começa a sentir um desejo genuíno de perdoar, de amar, de servir. Isso não vem de você. Vem de Deus. São graças atuais, como a Igreja chama. São impulsos do Espírito Santo que nos movem para o bem. E Santa Teresa dizia que essas graças, embora discretas, são as mais eficazes, porque elas não nos deslumbram, mas nos transformam. Elas não nos tiram da realidade, mas nos capacitam para viver a realidade com mais fé, mais esperança, mais amor. E essas graças recebidas na véspera de Natal
acompanham a alma ao longo de todo o ano. São como sementes plantadas no coração que vão germinar aos poucos, trazendo frutos de santidade. Mas tem mais. Santa Teresa tinha um senso profundo de intercessão. Ela nunca via a oração como algo egoísta, fechado em si mesmo. Para ela, a oração verdadeira sempre se expande, sempre abraça os outros. E na véspera de Natal, quando você ora, sua oração não fica restrita a você. Ela se torna intercessão universal. O céu vê sua oração e a acolhe, não apenas como súplica pessoal, mas como súplica pelos que sofrem, intercessão pelos afastados, oferta pelos que não rezam. É como se sua oração criasse um canal de graça que se derrama sobre muitas almas. Santa Teresa ensinava isso com clareza. Ela dizia que quem ora verdadeiramente, ora por toda a Igreja. Ora pelos pecadores, pelos moribundos, pelos que estão em pecado mortal e não sabem. E isso faz todo sentido quando entendemos o corpo místico de Cristo. A Igreja não é um aglomerado de indivíduos isolados. É um corpo vivo, unido pela graça, onde cada membro afeta os outros. Quando você reza, você não apenas se beneficia pessoalmente. Você derrama graças sobre o corpo inteiro. É como um sistema circulatório espiritual. Quando um membro está saudável, fortalecido pela oração e pelos sacramentos, ele ajuda a sustentar os outros membros que estão fracos. Santa Teresa via isso com clareza mística. Ela sabia que suas orações não ficavam presas no convento. Elas se espalhavam pelo mundo, tocando almas que ela nunca conheceu, consolando corações que ela nunca viu. E na véspera de Natal, essa dinâmica de intercessão se intensifica. Porque essa noite é uma noite de misericórdia especial. É a noite em que Deus se fez pequeno por amor a nós. É a noite em que o infinito se tornou finito para nos salvar. E quando você ora nessa noite, você está participando dessa missão salvífica. Você está se unindo à intenção do próprio Cristo, que veio para salvar todos. Sua oração se torna súplica pelos que sofrem, pelos que estão doentes, pelos que estão sozinhos, pelos que perderam a esperança. Sua oração se torna intercessão pelos afastados da fé, pelos que abandonaram a Igreja, pelos que se sentem rejeitados por Deus. Sua oração se torna oferta pelos que não rezam, pelos que nem sequer sabem que precisam de Deus. E o céu acolhe essa intercessão com alegria. Deus vê em você um canal de sua misericórdia. Vê em você um continuador da missão de Cristo. Santa Teresa dizia que orar não é apenas falar com Deus, é colaborar com Deus na salvação das almas. E isso é algo grandioso. Você, um ser humano limitado, se torna instrumento nas mãos de Deus para tocar outras vidas. E isso acontece especialmente quando você ora nos tempos litúrgicos fortes, como a véspera de Natal. Sua oração não é pequena, ela é poderosa. Ela atravessa fronteiras, alcança corações, move montanhas invisíveis. E tudo isso acontece silenciosamente, escondido aos olhos do mundo, mas visível e valorizado aos olhos de Deus. E por fim, há uma última coisa que Santa Teresa nos ensina sobre o que acontece no céu quando você ora na véspera de Natal. O céu se prepara para derramar paz sobre sua alma. Não é uma paz superficial. Não é aquela sensação temporária de alívio que desaparece no primeiro problema. É a paz verdadeira. A paz que Jesus prometeu. A paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Santa Teresa dizia que a paz verdadeira nasce da união com Deus. E a oração é o caminho para essa união. Quando você ora na véspera de Natal, você está criando as condições para que essa paz divina possa repousar em você. Você está preparando o terreno fértil onde a semente da paz pode germinar. Mas preste atenção. Essa paz não significa ausência de problemas. Não significa que tudo vai se resolver magicamente. Não significa que as dificuldades vão desaparecer. Santa Teresa viveu uma vida cheia de dificuldades. Ela sofreu doenças, perseguições, incompreensões, crises financeiras, tentações terríveis. Mas no meio de tudo isso, ela tinha uma paz profunda.
Como? Porque ela estava unida a Deus. Porque ela sabia que no centro da sua alma, Deus habitava. E essa presença divina era mais forte do que qualquer circunstância externa. Essa é a paz que o céu quer derramar sobre você na véspera de Natal. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. E essa paz não fica restrita a você. Ela se irradia. Ela transborda. Quando você tem paz interior verdadeira, as pessoas ao seu redor sentem. Sua família sente. Sua casa sente. Seu ambiente de trabalho sente. A paz verdadeira é contagiosa. Ela se espalha como luz que afasta as trevas. E Santa Teresa sabia disso. Ela ensinava que uma alma em paz é uma bênção para todos ao redor. Por isso, ela tanto valorizava a oração recolhida, porque ela sabia que dessa oração nasce a paz, e dessa paz nasce o bem que se espalha pelo mundo. Na véspera de Natal, quando você ora, você está se tornando um canal dessa paz. Você está permitindo que o príncipe da paz nasça em você e se manifeste através de você. E essa paz acompanha você para além da noite de Natal. Ela permanece. Ela se torna parte de quem você é. Santa Teresa dizia que as graças recebidas na oração não são passageiras. Elas marcam a alma, transformam o coração, mudam a forma como você vê a vida. E a paz recebida na véspera de Natal é assim. Ela fica. Ela te sustenta nos dias difíceis. Ela te consola nos momentos de dor. Ela te fortalece nos momentos de tentação. É como se o céu deixasse um presente dentro de você. Um presente que não pode ser roubado, não pode ser destruído, não pode ser tirado. É a paz de Cristo. A mesma paz que ele deixou para os apóstolos antes de subir ao céu. E essa paz é sua. Ela está disponível. Ela está esperando por você. Basta que você abra o coração em oração para recebê-la. Então agora você sabe. Agora você entende. Quando você ora na véspera de Natal, não está apenas cumprindo uma devoção bonita. Você está participando de um mistério profundo. O céu se move. Os anjos se alegram. Deus se inclina para perto. Graças são derramadas. Intercessões são acolhidas. E paz verdadeira repousa sobre sua alma. Tudo isso acontece não porque você é perfeito, mas porque você é fiel. Porque você escolheu vigiar. Porque você escolheu orar. E essa escolha, por mais simples que pareça, tem consequências eternas. Santa Teresa nos ensina que Deus não despreza a oração do coração humilde. Pelo contrário, Ele a valoriza mais do que podemos imaginar. Então, nesta véspera de Natal, não deixe que o mundo roube de você esse tempo sagrado. Não deixe que as distrações vençam. Não deixe que o barulho exterior apague a voz interior de Deus. Escolha vigiar. Escolha orar. Escolha preparar o presépio do seu coração. Porque quando você faz isso, você entra no ritmo de Deus. Você participa do mistério da encarnação. Você se une à alegria dos anjos. Você consola o coração de Jesus. E você recebe graças que vão transformar não apenas o Natal, mas toda a sua vida. Santa Teresa viveu isso. Os santos viveram isso. E você também pode viver. Basta que você diga sim. Basta que você pare. Basta que você reze. E quando a meia-noite chegar, quando os sinos tocarem anunciando o nascimento de Jesus, você não estará apenas celebrando um evento histórico de 2000 anos atrás. Você estará celebrando um nascimento novo, um nascimento que aconteceu dentro de você. Porque Cristo nasceu de novo no seu coração. E esse nascimento espiritual é tão real quanto o nascimento físico em Belém. Santa Teresa nos garante isso. A Igreja nos garante isso. E o céu testemunha isso. Você não está sozinho. Você nunca esteve. O céu está atento. O céu está esperando. O céu está pronto para responder à sua oração. Então feche os olhos, respire fundo e diga com o coração: Vinde, Senhor Jesus, e fazei do meu coração a vossa morada. E espere, porque Ele vem. Ele sempre vem, para quem o espera, para quem o acolhe, para quem vigia com amor.
que esta véspera de Natal seja para você não apenas uma noite bonita, mas uma noite transformadora. Uma noite em que o céu tocou a terra e a terra respondeu com amor. Uma noite em que você disse sim e Deus respondeu com graça. Porque é isso que acontece quando você ora. O céu se move e nada, nada mesmo, voltará a ser como antes.